E entrando num ponto, voltando na Segunda Guerra Mundial, a gente lembra que a Alemanha, um país pequeno, teoricamente em relação a território, Sim, ela quase dominou a Europa inteira, né? exato. Ela chegou a quase conquistar a Rússia. Se a Alemanha tivesse ganho, enfim, tivesse invadido a Rússia, não tivesse tido aquele erro estratégico que o Hitler cometeu, como seria o mundo hoje? Porque assim, hoje a gente tem duas grandes potências. Vamos tirar a China de lado, vamos colocar a Rússia e Estados Unidos, que foram os grandes vencedores da guerra junto com a Inglaterra e França ali contra a Alemanha. Sim. Mas a Inglaterra e França eu não vejo com grande potencial pra encarar assim como potência Estados Unidos e Rússia. Uhum. Mas como seria o nosso mundo hoje, hein, se a Alemanha tivesse ganho a guerra? Eu vou falar um negócio meio polêmico aqui agora, tá? Mas aí você me fala o que vocês estão achando ou não. Existem algumas teorias de que a Alemanha perdeu, mas não perdeu. Por que não perdeu, em certo sentido? É claro que teve ali, né? Eles tiveram que pagar uma multa terrível, né? Desmilitarizaram a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. E é claro que a Alemanha comunista, que era totalmente ditatorial, botou o nome de República Democrática da Alemanha, né? Como eles sempre fazem, né? Uma estratégia de propaganda. Mas o que acontece? A cúpula dos alemães, na época, eles foram espalhados pelo mundo, oficialmente, porque os Estados Unidos fizeram, por exemplo, um projeto chamado Projeto Paperclip. E esse projeto Paperclip pegou o topo dos cientistas alemães e levou para os Estados Unidos. Entre eles, o Werner von Braun, que foi o ex-major da SS do Hitler, que criou a NASA. Então, assim, a NASA foi criada por um cara da tropa de elite do Hitler. Significa que eles se instalaram nos Estados Unidos. Então, uma boa parte dos grupos que comandam os Estados Unidos hoje tem uma ascendência alemã. Eles estão ali infiltrados no Congresso, porque a gente não consegue ver, mas eles estão ali. Como seria o mundo? Seria igual esse mundo que eles estão tentando criar agora. Qual mundo? Um mundo que tem a inteligência artificial, por exemplo, acaba com quase todos os empregos, né? Se você for olhar a lista dos empregos que serão acabados pela inteligência artificial, não sobra quase nenhum. Então, o Sam Altman, por exemplo, da OpenAI, ele já falou, eu sei que o ChatGPT está tirando emprego de muita gente, enquanto a gente está ganhando trilhões, vocês estão perdendo emprego. Então, a gente vai compensar isso, não compensar criando novos empregos, né? A gente vai compensar te dando uma mesada, né? Uma renda básica universal. Basta você passar para a gente a biometria da sua retina, né? Então, você escaneia a sua íris aqui na nossa orbe, né? Da WorldCoin, vai ter uma identidade mundial que é World ID, e a gente vai te monitorar. Se você se comportar bem, tiver crédito social, a gente te dá a mesada. Se você se comportar mal, a gente trava a tua conta, beleza? Então, esse Olha mundo... onde chega o negócio. Não, no Brasil saiu uma notícia, eu vi no jornal, que a galera tava fazendo filas e filas, eu não sei se foi aqui em São Paulo, Sim. pra colher... Olha que Pra assunto escanear a interessante. retina. Pra escanear a retina, né? E aí, mas falaram que é proibido isso no Brasil, pelo menos? Então, eles se instalaram aqui em 2003, 2023. Eu fiz uma matéria na Gazeta do Povo, que eu faço toda semana. Foi em agosto de 2023, eles chegaram ao Brasil, escanearam algumas retinas, mas foram embora. Eu não sei se foi algum problema de regulamentação, porque em Portugal e na Espanha eles tiveram vários problemas, porque quem entregou a biometria da íris disse que não conseguiu revogar essa autorização. Você não tinha como recuperar a tua biometria. Você não tinha acesso ao que eles fariam com a biometria e tinha dados de muitos menores de idade que estavam tendo a sua íris escaneada. Então, O que é íris, Daniel? Então, a íris é a estrutura como se fosse o desenho do olho, que é como se fosse a impressão digital do olho. Só existe uma por ser humano. São os risquinhos que tem Sim. no olho que fazem como se fosse uma impressão digital para tornar única, né, aquela biometria. Então, houve um problema de privacidade, né, levantado por Portugal e Espanha em 2023. Eu não sei se foi exatamente por isso que eles ficaram alguns 2, 3 meses no Brasil em 2023, depois foram embora, e agora voltaram com tudo, né? Então, muita gente fala, aí, Daniel, você já viu que estão escaneando a íris das pessoas? Eu falei, tô falando isso desde 2023. Mas vamos lá, vamos falar de novo, né? Eu tenho esse problema que eu tento falar as coisas antes, e aí quando o negócio tá em alta, eu já tô no outro que vai chegar. Sim. Aí tá bom, vamos voltar lá naqueles de 3 anos atrás, mas tudo bem. Então, assim, como seria o mundo se os alemães tivessem vencido? É esse mundo do controle total que a gente está vendo ser montado agora. Que eu acho que a maioria dos investidores, inclusive, não perceberam. Eu sou sócio de uma empresa de investimento também, chamada Move Investimento. Eu tento ajudar os assessores a entender as tendências, né? Então,
qual é a tendência agora? O Donald Trump dizendo que é contra o Fórum Econômico Mundial, o Grande Reset, a Agenda 2030, a Agenda 2021, o Novo Acordo Verde, dizendo que é contra isso tudo, ele está implementando exatamente aquilo que ele diz que é contra. É só você ver a equipe que está junto com ele, né? Mark Zuckerberg, Larry Ellison da Oracle, Jeff Bezos, o Peter Thiel, que é um... Só os cabeçudos da tecnologia. O da tecnologia e do controle total. Totalmente vinculados com a CIA, né? 120 mil % vinculados com a CIA. Mas você acha que com o Trump a gente vai avançar mais a fundo nessa questão de inteligência artificial? Porque ele é um cara ganancioso. Vai demais. Ou você acha que ele vai dar uma travada? Não, peraí, que é um perigo pro mundo. Não, isso foi uma condição do acordo, assim, eu imagino. O Vale do Silício chegou para ele e falou: a gente te apoia se você garantir que vai dar todo o apoio para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então você acha que é papo furado esse negócio que eles assinaram aí, Elon Musk e essa turma? Pra, tipo assim, vamos dar uma freada nesse negócio. Por um lado é palhaçada. No caso do Elon Musk, o Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, o Max Tegmark, eles levam isso a sério. Tanto que eles pediram demissão dos empregos, mudaram de área. O Elon Musk não. O Elon Musk, pra mim, é um cara tão escorregadio quanto o Trump, que ele fala uma coisa e faz outra. Mas assim também, né, Daniel? Imagina que a China, que é um país que não sai nada de informação de lá, super fechado, os caras não vão perder a chance de talvez de estudar a IA mais a fundo, e aí tá os Estados Unidos ali, não, vamos pensar na paz mundial, no ser humano. A China já deve estar por dentro disso lá fechado há muito tempo. Com certeza. Essa é a minha visão, a China já está preparada também. Ainda mais porque lá tem muita gente inteligente. Sim. Então, na minha visão, essa briga de dois lados. Os Estados Unidos sabe, mas a China ali também fechada tem. Né? Também está. A China forma quase 4 milhões de engenheiros todo ano, e os Estados Unidos formam 800 mil, né? Caraca. Então a competição tá ficando chata. Ô, Daniel, mas eu fiquei curioso nesse negócio da Iris que você falou. Sim. Que é a OpenAI que tá fazendo isso? Não. O Sam Altman, ele é CEO da OpenAI que faz o ChatGPT. Mas ele criou uma outra empresa chamada, era o WorldCoin, agora é só o World. Acho que pegou mal, né? Porque a ideia é o seguinte, o conflito de interesse. A sua primeira empresa, que você é CEO, ela cria inteligência artificial que está tirando um monte de emprego. Isso virou um problema para você. Sim. Aí, em vez de você criar mais empregos, você criou uma outra empresa para dar uma renda básica universal para as pessoas, pegando o escaneamento da biometria da íris. Você sabe os valores que eles estavam pagando para essa galera? $80, se eu não estou enganado. Puta, $80 pro cara ir lá e deixar escanear. E qual é o risco que essas pessoas estão correndo, Daniel? Então, através desse escaneamento da íris, eles podem descobrir dados da saúde da pessoa, podem descobrir dados bem particulares da pessoa. O pessoal fala, mas o governo já não tem identidade, CPF. Nossa, tem, mas acho que não tem os dados da íris, né? Seria uma biometria muito refinada que, no alto nível da tecnologia, eles conseguem fazer tudo como se fosse um perfil da pessoa pela íris. Caraca, que loucura. Porque eu vi uma propaganda na televisão, uma matéria, não lembro se foi no Fantástico, Record, não sei. Cara, parecia uma fila do INSS. Aí o repórter, mas aí, o que você tá fazendo? Ah, vim aqui pegar um dinheirinho, eu vou ajudar a pagar uma conta e tal. Mas você não tem medo que eles vão escanear teu olho e tal? Não. O pessoal não entende o risco, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui também, deixando claro isso, né? Eu não sei até se eu tô falando uma bobagem, ou se eu vi uma notícia esses dias de uma menina que vendeu a íris, né? Depois se arrependeu. Já era, porque não tem como... Olha onde chega o ponto, né? A pessoa vende a íris pra poder ter cancelar. Eu vou vender minha íris pra você, pode ficar com as minhas informações por causa de dinheiro que... Infelizmente. É igual a questão de você fazer o teste genético. Às vezes é muito bom pra você saber de doenças hereditárias e tal. Mas lá nos Estados Unidos, na época do P. Diddy, na época dessa polêmica, né? O maior banco de dados de testes genéticos do planeta, que é a empresa 23andMe, 23andMe, os dados dessa empresa todas vazaram, né? Então ali você consegue fazer, por exemplo, algo que o Trump chegou a insinuar com esse projeto Stargate, que foi o projeto que ele apresentou agora dia 21, que é importante também como sinal do que está por vir. Qual é o detalhe se você tem o histórico médico da pessoa? Você consegue criar uma arma específica para matar só aquela pessoa, porque vai atuar em cima do DNA dela. Ou seja, né? Eu quero matar aquele presidente tal, daquele lugar. Esses caras podem dominar o mundo. Ele tá num restaurante, você lança um produto ali que vai atingir só ele. Exato. Que loucura, Daniel. Que perigo.